Pode sentar nesta cadeira, por favor. Pode sentar-se. Dr. Mário Machado, diga-me, por favor, o seu nome completo. Mário Rui Valente Machado. A sua profissão? Jurista. Jurista. Doutor, é assistente deste processo, na qualidade de assistente, vai prestar declarações e não presta julgamento. Naturalmente, o Tribunal espera a verdade. Quer falar sobre esta situação? Sim. Portanto, ao longo do tempo, o arguido, nas redes sociais que dispõe ao seu dispor, como por exemplo a rede social Twitter, Facebook, entre outras, tem de uma forma reiterada me acusado de ser o assassino do Sr. Alcindo Monteiro. Já o fez várias vezes e chegou um momento na minha vida que eu disse que isto tinha que parar, tinha que se pôr cobra a isto. O Sr. Mamadou é uma pessoa que tem tem uma forte difusão e um impacto muito grande na sociedade portuguesa, mobiliza também muitos grupos ao qual ele está associado e a que pertence, e que eles depois todos fazem uma espécie de caixa de ressonância das afirmações falsas do Sr. Mamadou. Essas afirmações são penosas para mim, são penosas para a minha família. Mesmo depois de eu apresentar esta queixa, o Sr. Mamadou já reiterou novamente esse tipo de difamação, não só que eu seria o assassino de Alcindo Monteiro, como por exemplo já tinha pertencido a organizações terroristas, quando nunca sequer foi indiciado pela prática desse crime. Portanto, é recorrente, é do seu apanágio, é a sua forma de combate político, usar a difamação, já o fez comigo, já o fez com os 11 deputados do Chega, aos quais chamou suínos, já os fez quando apelidou a polícia de bosta, ou quando, por exemplo, disse e afirmou que queria matar o homem branco. Portanto, é uma questão, muitas das vezes acredito que seja retórica, acredito que seja também uma forma de combate político, de ser ouvido, mas no que toca ao meu respeito, a palavra assassino não é a mesma coisa dita noutro contexto. Por exemplo, quando vamos ver um jogo de futebol e há um jogador que leva, permita-me a expressão, uma sarrafada do jogador adversário e o público começa todo em uníssono a chamar assassino. Claro que o homem não é assassino, todos sabem que não é assassino, é um desabafo. Neste caso não, estão-me a chamar assassino por um crime que eu não cometi, fui absolvido com sentença transitada em julgado, passou pelo Tribunal da Relação, passou pelo Supremo. Nunca existiu qualquer tipo de dúvida, que eu não passei sequer no local onde o Sr. Alcindo foi agredido, tendo depois falecido dois dias mais tarde. Eu nunca saí do bairro Alto, o Sr. Alcindo morreu na Baixa Chiado. Portanto, graças a Deus não estive presente, não tenho qualquer relação ainda hoje com as pessoas que estiveram presentes, portanto é muito injusto para mim ser chamado assassino. O Código Penal considera o assassinato o crime mais grave e por isso é que a pena máxima vai até aos 20 anos. Portanto, o próprio legislador considera que é a pior coisa que pode acontecer na nossa sociedade é alguém tirar a vida a outro. Portanto, não existe injúria mais gravosa do que chamar assassino a uma pessoa que, de facto, nunca matou ninguém e muito menos o Sr. Alcindo Monteiro. Isto traz transtornos pessoais gravíssimos, como é óbvio. Ninguém quer empregar o assassino, Mário Machado. Os meus filhos, alguns são adultos, outros ainda não, estão na adolescência, e tenho uma criança com 3 anos que não estão preparados para digerir o que podem ler na internet ou o que os colegas fazem, né? O teu pai é um assassino. O meu filho adolescente, a mãe já teve inclusive aqui buscá-lo à escola pelos miúdos dizerem que o teu pai é um assassino. Eu não sei se foi o Sr. Mamadou responsável por ter chegado essa informação aos miúdos ou aos pais dos miúdos, mas é um dos responsáveis, talvez o responsável principal, porque todas as outras pessoas que infelizmente me chamam esse nome são pessoas que não têm relevância na sociedade, ninguém os ouve, ninguém os escuta. Aliás, basta ver a comunicação social que está aqui hoje presente e que teve no primeiro dia para se perceber, e aliás até as testemunhas do Sr. Mamadou, que é uma pessoa muito forte na sociedade. Portanto, eu não aceito, nem posso aceitar ser apelidado de assassino quando nunca o fiz. Eu espero que, tal como fui condenado no passado, e bem, pelos crimes que cometi, que, pelos vistos, apesar de não ser eu o arguido, já foram trazidos a este tribunal, eu cometi esses crimes, fui condenado,
Estudei Direito na cadeia sozinho, não tive ajudas, não cometi nenhum crime desde que saí da cadeia, estou perfeitamente ressocializado na sociedade, o que não me impede de continuar a ser nacionalista, porque eu continuo a ser nacionalista, convicto nacionalista, e não existe nada, nenhuma medida para além das penais a que eu sofri e cumpri na íntegra, que me diga que eu tenho que abdicar dos meus princípios e que os meus princípios são sequer ilegais numa sociedade que se diz democrata. Portanto, tenho muito orgulho de ser nacionalista, mas esse orgulho, não, para as pessoas que não gostam do nacionalismo e que isso representa, não pode ser o suficiente para valer tudo e para me chamarem de assassino. Isso é uma coisa que eu espero que, de uma vez por todas, fique esclarecida para a sociedade, e existindo uma condenação, tal como eu espero, por parte do Sr. Mamadou Ba, eu tenho a certeza que não existirá nenhum português de boa fé que não saiba que o Mário Machado não esteve envolvido, direta, não indiretamente, na morte do Alcino Monteiro, porque não foi julgado nem por coautoria, nem por cumplicidade, e as únicas formas que o direito conhece, portanto, autorias morais e trazer o Hitler e outras pessoas aqui para a questão é simplesmente ridículo. Eu não tenho coautoria moral nenhuma, tinha 18 anos, as pessoas que infelizmente mataram o Alcino Monteiro eram todas mais velhas que eu não tinha qualquer ascendência sobre eles, nem sabia que isso iria acontecer, eu acho que até mesmo os próprios envolvidos, portanto é tremendamente injusto, e eu estou aqui também para demonstrar a minha indignação. Senhora Procuradora, algum esclarecimento? Sim, Tenha à vontade. Então, eu também apresentou aqui esta publicação, não é? Esta aqui em concreto, estamos a falar. E esta publicação, isto depende aqui um bocadinho, se calhar, da interpretação que nós também, da interpretação que temos que fazer do texto, não é? Porque é uma frase muito curta, aliás, isto foi referido na informação até pelo livro, que o resto do texto não é dirigido assim, não é? No fundo, a referência aqui à sua pessoa é um bocadinho en passant, não é? E o que eu pergunto é, porquê é que decidiu apresentar queixa relativamente a esta publicação? É por causa daquilo tudo que já disse, que já era um amontoar de coisas? Sim, foi exatamente. Já existiram outras antes e existiram outras depois também. E essa foi aquela história do copo que vai se enchendo de água e depois é a última gota que o faz transbordar, e não é essa gota em concreto que foi a responsável pelo transbordo da água. Portanto, é todo um acumular de situações, e eu quando vi esse texto e pronto, e os comentários e todas as pessoas que me chamaram a atenção por uma vez mais estar a ser apelidado de assassino, tomei uma atitude, falei com um ilustre advogado e disse que já não podia ser mais, tinha que se ir para a frente. Pois é, porque daquilo que me está a dizer, e também pronto, já mencionou até a sua licenciatura em Direito, nós aqui também para imputarmos isto diretamente ao arguido, temos que imputar no fundo esta frase, porque já assumiu eventualmente a autoria, e depois também vamos analisar na medida que o julgamento vai correndo, mas outra coisa diferente é os comentários, ou seja, é proferida aquela expressão e aquela pessoa em concreto ofendeu. Depois a publicidade que isso é dada, também está aqui incriminado, é objeto da sua acusação particular, mas as pessoas que proferiram os comentários são elas próprias responsáveis pelos comentários que fazem, não é? Exato, mas é só para tentar explicar que teve consequências, portanto não foi um simples texto que ninguém leu, que ninguém partilhou, teve milhares de partilhas, de leituras, e as consequências foi todas as pessoas, uma vez mais, dizerem que eu... Porque ninguém sabe... Aliás, o próprio arguido Mamadou Ba diz que o Sr. João Martins, que é um dos presumíveis assassinos, e foi condenado por esse homicídio, portanto não é presumível, é um dos assassinos, passou durante estes anos todos no intervalo da chuva. E que eu não é? Portanto, ele próprio me coloca no mesmo barco. Portanto, ele sempre que vem a história do homicídio, faz sempre questão de me colocar como um dos envolvidos no assassinato, o assassino, e pronto, isso é claro. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Doutor, tenha a vontade diretamente. Obrigado. Eu vou ler a frase e venho, em concreto, e venho dizer na esteira do digno magistrado do Ministério Público. Onde é que vem aqui? O requisito penal, a matéria penal. Eu não estou a posterior do
Mais ou mais. Onde é que vê aqui, onde é que, na sua opinião, está aqui a imputação direta dos factos, ou indireta, digamos, o envolvimento dos factos? A frase em concreto que deu origem a todo este processo e que depois já foi objeto de um despacho de pronúncia, etc., diz assim: ao contrário de uma das figuras principais do assassinato de Alcino Monteiro, o amarsequino Mário Machado, João Martins tem conseguido salvar as ações, passar pelas pinhas da chuva do escrutínio público. Nesta frase, o Mário sente onde é que vê, quer no plano jurídico, também já agora posso fazer aquilo, quer no seu plano pessoal, a imputação do Sr. Mamadou Ba, assim, da participação do crime. Eu acho que logo no início da frase é bastante claro que o Sr. Mamadou imputa-me diretamente o homicídio do Alcino Monteiro. Pode depois discorrer ao longo do texto sobre o João Martins e fazer outras dissertações. Eu sobre isso não me interessa, não sou perdido nem achado, mas o início da frase diz logo perentoriamente que eu sou um dos assassinos do Alcino Monteiro. Portanto, isso é bastante claro, não é preciso ser formado em línguas, nem ser um grande expert em português, é transparente, está claro como a água e pronto, eu acho que não há dúvidas nenhumas, não é preciso, qualquer homem médio consegue perceber que isso é de facto o objetivo e não dá lugar a qualquer segundas interpretações. Já agora só mais uma outra pergunta, que aliás já de certa maneira já respondeu. Portanto, esta publicação teve um grande impacto na net, não é? Sim, tem sempre, porque para já o Sr. Mamadou é muito seguido e o Twitter e o Facebook e todas essas redes têm um número infindáveis de pessoas que o seguem, que partilham. É quase impossível, sem ser o próprio servidor, saber quantas pessoas tiveram acesso, até porque a mesma mensagem pode ser partilhada por várias pessoas em diferentes ambientes, passarem por WhatsApp ou por outras redes sociais, mas é sempre na ordem das milhares, o que é francamente muitas pessoas. E depois, quando isso se reitera, ou seja, quando isso continua ao longo do tempo a insistir-se nessa tecla, pronto, começa a ser uma verdade absoluta. No fundo é um pouco, até posso dar um exemplo que se passou aqui há 2 dias. Eu não entrei na sala, e não entrei na sala porque não podia entrar, porque sou testemunha, não podia entrar na sala. E todos os jornais e todas as televisões, todos, sem exceção, disseram que eu não entrei na sala porque não havia lugar para mim. Portanto, o impacto que a comunicação social tem quando não sabe as coisas é este, não é? Passa a ser uma verdade absoluta. Portanto, quando o Sr. Mamadou Ba escreve o que escreve, não sendo mentira, portanto, se uma coisa tão simples como eu não entrei na sala porque não me era permitido, teve o impacto que teve, parece que houve lugar para todos até no chão, mas eu tinha que ficar à porta, tipo cão, não sei qual foi o objetivo da notícia, mas apareceu em todo lado, e é mentira. E todos nós aqui, pelo menos desta parte, percebemos que isso é mentira. Portanto, uma mentira replicada muitas vezes passa a ser verdade aos olhos da opinião pública, e para a opinião pública eu sou um dos homicidas do Alcino Monteiro que eu nunca ouvi na vida, nem sequer passei naquela rua. E o Sr. Mamadou Ba foi claro nessa frase que o doutor voltou a citar. Muito obrigada.